Começando o nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padma Santen, capítulo 5, Superação de Crises. Hoje vamos dar continuidade ao tópico Natureza Liberta que nós iniciamos na semana passada. E no ponto aqui onde nós paramos, o Lama diz o seguinte: o exemplo do Buda foi receber a ação de Mara e compreender a liberdade que havia dentro da circunstância que ele estava vivendo. O Buda sentou sobre a árvore Bodhi e disse a Mara, o senhor da roda da vida: vou derrotá-lo. Então surgiram exércitos e coisas completamente inauspiciosas que se dirigiram ao Buda para atacá-lo. Isso corresponde a todas as possibilidades, incertezas e aflições que ele pôde localizar dentro de si. É como se olhássemos para a nossa lista de coisas que nem queremos pensar que possam eventualmente desabar e ameaçássemos Mara, dizendo: vou derrotá-lo. O que vai acontecer? É certo que Mara vai atacar nossa listinha. Então veja, pessoal, que aqui o Lama, dando continuidade a esse estudo sobre a essência da nossa natureza liberta, ou seja, a essência da nossa natureza divina, né? Porque a nossa natureza divina, ela é livre de obscurecimentos, ela é livre de emoções perturbadoras. Ele diz que o grande exemplo que Buda nos legou foi receber a ação de Mara. Vejam, Mara, na tradição budista, é o que nós aqui na nossa tradição cristã chamamos de demônio, ou seja, o símbolo do mal. Porém, dentro do budismo, esse símbolo ele tem um significado interior, basicamente e essencialmente interior, ou seja, Mara significa os demônios das nossas próprias perturbações, as nossas vulnerabilidades íntimas, as nossas vulnerabilidades interiores. Como, por exemplo, a nossa tendência a manifestar raiva, medo, carência, preguiça, orgulho, inveja, apego, aversão, indiferença. Isso é o que caracteriza Mara na tradição budista, né? Ou seja, na tradição budista, Mara são nossos próprios demônios interiores, são as nossas próprias imperfeições espirituais que precisamos superar. Então, o que o Lama está dizendo aqui é que o grande exemplo do Buda foi ele compreender, quando ele se iluminou, que ele tinha liberdade diante dessas manifestações impuras. Ele não era obrigado a sentir raiva, por exemplo. Ele não era obrigado a sentir medo. Isso decorria do fato de que a raiva e o medo, ou todas as outras emoções perturbadoras, elas brotavam no seu interior quando a sua mente não conseguia agir com clareza, não conseguia ver com lucidez. Mas, quando sua mente conseguiu olhar, a partir do momento em que ele se iluminou, com lucidez para todas as circunstâncias, ele viu que, por exemplo, não havia um inimigo lá fora, né? Que quando alguém surgia para a sua mente como inimigo, ele só surgia como inimigo porque a sua mente estava vendo aquele ser dessa forma. Aquele ser, de algum modo, o desagradava, mas o desagradava por quê? Porque ele tinha dentro dele marcas mentais que faziam com que ele gostasse de determinadas atitudes e desgostasse de outras. Mas quando ele conseguiu perceber que isso era um movimento interior, ele superou o gostar e não gostar através da prática da equanimidade. Porque a equanimidade é justamente a transcendência do gostar e não gostar. A mente equânime, ela age no mundo não por preferência, né? Ela não age no mundo de acordo com aquilo que ela prefere, mas ela age no mundo de acordo com aquilo que seria o movimento mais harmonioso para cada circunstância que se apresenta. Então foi isso que o Buda aprendeu a fazer
né? Foi essa habilidade que ele adquiriu após a sua iluminação, a habilidade de não mais ser arrastado pelo seu gostar ou pelo seu desgostar, mas a agir de maneira clara e equânime em cada circunstância, atendendo às necessidades de todos os seres que estavam envolvidos em cada uma das circunstâncias com as quais ele convivia. É por isso que ele, quando atingiu a iluminação, simbolicamente disse a Mara, né, vou derrotá-lo. Ou seja, o que quer dizer isso? Vou superar todas essas imperfeições e não serei mais escravo de minhas próprias imperfeições. Por isso é que o tema desse tópico que nós estamos estudando é natureza liberta. Ou seja, esse tópico diz respeito a essa nossa natureza luminosa quando ela está livre de todo e qualquer obscurecimento. Por quê? Porque quando essa natureza está livre de todo e qualquer obscurecimento, ela consegue manifestar a sua liberdade essencial. Essencialmente, a nossa natureza íntima, nossa natureza divina, ela já é liberta, independentemente das imperfeições que nós carregamos. Só que ela não consegue manifestar essa liberdade por causa dos obscurecimentos. E aí o grande legado que Buda nos deixou foi mostrar que se caminharmos com determinação, com energia constante em direção à iluminação, nós vamos eliminar todas essas incertezas e todas essas aflições que tanto nos perturbam e, consequentemente, vamos gozar de uma estabilidade permanente que nos garantirá um equilíbrio e uma felicidade imperturbável. Esse é o grande legado do Buda, né? E aí o Lama segue dizendo, quando Mara atacou a lista do Buda, ou seja, a lista daquelas coisas que o Buda nem queria pensar que pudessem desabar, ele já estava livre dela. O Buda transformou o ataque de Mara em flores e perfumes. Olha que coisa interessante e bonita, inclusive, né? O que significa o Buda transformar o ataque de Mara em flores e perfumes? Significa que, trabalhando a partir de suas próprias imperfeições, trabalhando a partir de suas próprias obscuridades, ele transformou suas trevas interiores em luz interior. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele se colocou numa condição de liberdade diante dos seus impulsos. Através da sua prática meditativa intensa, ele percebeu que ele tinha uma força interior que poderia conduzi-lo à superação de todas as marcas mentais que o escravizavam ao longo de inúmeros e inúmeros renascimentos anteriores, né? E aí, quando o Buda olhou para todas essas coisas, para todos esses impulsos interiores, ele pensou, estou livre disso, minha natureza é mais ampla, minha identidade se dissolveu, as fixações se dissolveram, a natureza ilimitada não pode ser alcançada por nenhum sofrimento. Não foram apenas pensamentos, foi a experiência da natureza ilimitada. Então aqui é que está o X da questão. O que o Buda atingiu não foi um conhecimento intelectual sobre a natureza liberta, até porque isso é impossível. A nossa mente conceitual não tem como conceber o inconcebível, não tem como exprimir o inexprimível. Então, como é que o Buda alcançou a conexão com sua natureza liberta? Através da própria experiência. E ele conseguiu ter essa experiência através de uma prática meditativa intensa e disciplinada, né? Ele literalmente domou sua mente. Ele literalmente assumiu a direção da sua mente. E foi esse o grande legado que ele nos deixou, porque após adquirir essa habilidade de dirigir sua própria mente e de não mais ser dirigido por seus impulsos, ele então passou a dar ensinamentos que foram
registrados e que chegaram até nós, chegaram a nós hoje, né? E que nós podemos, portanto, estudar, aprender o método, praticar e atingir os mesmos resultados que o Buda atingiu e atingir a mesma liberdade que ele atingiu. Por quê? Porque ele deixou o método, né? Depois de percorrer o caminho, ele falou: eu fui por aqui, por aqui, por aqui, fiz isso, portanto façam o mesmo e vocês alcançarão o mesmo resultado. E aí o Lama segue dizendo que, e assim, um por um dos ataques de Mara transformou-se no ornamento da experiência da natureza liberta. Este é o ensinamento do Buda, um ensinamento sobre como viver as crises. Ele atingiu a iluminação não por ter encontrado um mestre que dissesse: vou lhe ensinar um jeito de nunca ter problemas, mas por ter evocado o mestre dos problemas, o terrível Mara. Então aqui, pessoal, eu lembro de uma mensagem que nós já sorteamos no livro Palavras de Vida Eterna, que chama Jesus e Dificuldades, onde Emmanuel nos diz que Jesus não veio ao mundo para nos afastar de nossas dificuldades, mas sim para nos ensinar a desenvolvermos meios hábeis de lidarmos com elas e transformarmos as dificuldades em aprendizado. Então, é a mesma coisa que está sendo dita aqui pelo Lama, né? O Buda atingiu a iluminação não porque algum mestre seu tenha afastado os problemas do seu caminho, mas muito pelo contrário. Os professores de Buda, né, o ensinaram a evocar os problemas, a não temer os problemas, a olhar para eles nos olhos, de frente, porque olhando para os problemas de perto e de frente, nós vamos conseguir identificar todas as suas causas, todas as suas raízes e, portanto, vamos conseguir erradicá-los definitivamente de nosso mundo interior. Se olharmos para os problemas com a lente da sabedoria, nós vamos perceber que os problemas surgem porque nós temos uma mente problemática e que, portanto, a nossa grande tarefa, o nosso grande trabalho é tratarmos essa mente problemática, é diagnosticarmos quais são seus problemas e tratá-los com todos os antídotos, com todos os remédios que possam levar essa mente a atingir um estado de pureza diamantina que reflita a nossa luz divina interior sem nenhuma distorção. E aí o Lama segue dizendo: Maharaja foi mal entendido. Ele é inseparável da natureza ilimitada do Buda. Como poderíamos nos livrar de nossas fixações se não passando pela prova final de nos libertarmos dela? Isso aqui é muito interessante, porque vejam bem, como nós vamos nos libertar das nossas fixações se nós não olharmos para elas, se nós não nos familiarizarmos com elas, se nós não entendermos como é que elas funcionam? Nós temos que fazer um diagnóstico de nós mesmos, e um diagnóstico honesto e corajoso, né? Porque muitas vezes, quando a gente começa a olhar para o nosso mundo interior, nós começamos a ver muitas coisas que estão lá no nosso inconsciente e que nós jogamos para o nosso espaço inconsciente exatamente porque queríamos evitar de olhá-las, não gostaríamos de olhá-las, porque elas muitas vezes são desagradáveis, muitas vezes mostram um lado nosso que nós não gostaríamos de contemplar. Porém, o caminho espiritual só poderá ser percorrido se nós tivermos a coragem de olharmos para as nossas fixações sem nenhuma distorção, né? Olhando para elas como aquilo que elas são, por mais feias que elas possam ser, por mais assustadoras que elas possam ser, porque é só compreendendo o seu funcionamento é que nós poderemos nos libertar delas. E o Lama segue dizendo: mas nem queremos pensar nisso porque estamos efetivamente presos às nossas fixações. Estamos presos a universos mentais.
E eu diria ainda que não estamos presos apenas a universos mentais, mas estamos presos a uma boa imagem que gostaríamos de manter de nós mesmos. E contemplar o nosso mundo interior com coragem e honestidade nos levará muitas vezes a desmontar a nossa autoimagem bonitinha que guardamos de nós. E isso realmente é muito assustador. Por isso que precisamos muito de um mestre para nos acompanhar no nosso caminho espiritual, para que ele nos segure em nossa mão, digamos assim, quando nós tropeçarmos nessas imperfeições que não queríamos ver, quando ao olharmos para algumas dessas fixações mais, digamos assim, horripilantes que habitam o nosso mundo interior, tenhamos a quem recorrer para não ficarmos tão assustados que cheguemos a abandonar o caminho. E o Lama segue dizendo: nossa condição não é a 8ª etapa do nobre caminho, que foi quando o Buda experimentou a libertação. Na 7ª etapa do caminho, ele estava em treinamento. Foi quando passou 6 anos na floresta contemplando a natureza da realidade de uma forma profunda. Quando atingiu a maturidade dessa compreensão, sentiu-se capaz de desafiar Mara. Então, nessa conclusão do ensinamento, o que o Lama está dizendo? Que a nossa condição atual, que é uma condição imperfeita, que é uma condição incompleta, de espíritos ainda pouco evoluídos, ainda não é a 8ª etapa do nobre caminho. Por quê? Porque a 8ª etapa do nobre caminho é exatamente quando nós compreendemos de maneira plena e clara a nossa natureza liberta, a nossa natureza divina, o reino divino dentro de nós. Essa é a 8ª etapa do caminho, ou seja, é o ponto final do nosso percurso espiritual. É a perfeição espiritual na linguagem espírita. Então esse não é o nosso estado ainda, né? Talvez nós não estejamos ainda nem sequer na 7ª etapa do nobre caminho, porque essa 7ª etapa ela já implica um treinamento intenso de meditação que é voltado a olhar de maneira detalhada o nosso mundo interior. Talvez nós estejamos ainda numa fase anterior, refletindo sobre os ensinamentos, tentando compreender um pouco melhor esse caminho que nos foi legado por mestres espirituais como Buda e Jesus, para então iniciarmos um treinamento intenso que nos leve a olhar para as nossas imperfeições de uma maneira destemida, de uma maneira clara, e começar então um trabalho de superação dessas obscuridades mentais que não nos permitem acessar a nossa liberdade intrínseca, a nossa liberdade essencial, né? E é só quando nós estivermos numa fase avançada desse treinamento meditativo é que nós conseguiremos fazer como o Buda fez, ou seja, é que nós conseguiremos desafiar os nossos demônios interiores e então dizer para eles como o Buda disse: vou derrotá-los. Mas temos um longo caminho a percorrer, né? Temos um longo e intenso treinamento a ser feito, mas já é muito consolador sabermos que existe uma forma de superarmos nossas aflições e de avançarmos com eficiência e rapidez no caminho que nos conduzirá à iluminação final, à iluminação insuperável.